poderosos, vai ter repercussão. Eu digo, não é porque ele é de direita que ele tá sofrendo isso. Eu acho que se ele fosse de esquerda e tivesse pegando muito pesado e tivesse denúncias, ele responderia igual. Eu sinto na questão da justiça, mas por que ele foi pego nessa coisa popular, assim, né? De todo mundo lá, qual que é o limite? O Léo Lins tá sempre ali, sempre com questionamento e vira essa maluquice. Do mesmo jeito que quiseram calar o Danilo, querem calar o Léo Lins. Sim, sim. Tentavam, tipo, derrubar o show dele. Não permite Caiu a live do Danilo, lembra? No show dele que ele tá fazendo o streaming, derrubaram o streaming dele. Não, e é isso, assim, a galera fala, o Léo não pode falar o que ele quiser sem repercussão nenhuma, e tem, ele pede show, ele pede evento, o público dele. Então... E o limite da música, do rapper, do funk, da violência, e aí? Então, eu pessoalmente eu sou a favor de todo mundo poder se expressar, e assim, a partir do momento que você comete uma ação de crime, aí é um crime. Você tá se expressando, não é um crime, entende? A não ser que assim... A galera fala muito disso, então eu vou usar o humor como subterfúgio pra ser mega racista. Cara, você não vê isso acontecendo. É raríssimo isso acontecer, assim. O humorista não é racista. Não, eu discordo. Eu discordo. Eu acho que fora da comédia, tem muita gente da população que usa do humor pra ser preconceituoso. Sim. Fora da comédia. Sim. Mas eu acho que é normal na população. Mas isso eu concordo. Tipo assim, eu sou contra político fazer piada, assim. Isso eu sou completamente contra. Esse é o limite do humor. Na própria homofobia. Sabe? Você pega muitos homofóbicos que vão usar do humor, aí fora do Por isso que eu acho que o importante... Isso eu concordo com você. Quando a gente olha Léo Lins, a gente tem que olhar a figura piadista Léo Lins, profissional da arte. Artista Léo Lins. O crítico social. Crítico social dentro do... Exato. Exatamente. E se ele errou, se o show dele é muito pesado, tem outras formas de punição. Sim. Podia, por exemplo, ele ser obrigado a devolver a bilheteria, ter o show tirado do YouTube. Peraí. Você tinha o Zé Celso, você faz as bacantes, tinha sexo ao vivo. Sim. E aí? O doutor Abobrinha cagando na se lata, masturbando, ninguém falava nada. E aí, tudo bem. Agora, usar o direito penal pra punir, aí é gravíssimo. Você fala, tem que pôr esse cara na cadeia. Se o Estado... Vamos partir de uma premissa que o Estado evoluiu e ele está fazendo uma piada que não é mais socialmente ou moralmente aceitável. Vamos partir dessa premissa que eu não concordo, mas vamos supor que fosse uma realidade. Como que o Estado deve reagir pra virar pra esse cara e falar, você tem que ter mais limite? Condenando a 8 anos? Não. É muito injusto. É muito desproporcional. A pena mínima do homicídio são 6 anos. A gente tá falando de 2 anos a mais da pena mínima de quem cometeu homicídio doloso. Então... Eu defendo que se o Estado entender que o humor dele tá pesado demais pro momento social agora, que ele dê pequenas sanções pra gente refletir sobre isso. Ou abrir o debate, mas não punir ele criminalmente, de jeito nenhum. A coisa toda é muito maluca. Eu tava vendo no vídeo do Léo que a mulher falou, né? A juíza falou. Ele apesar de ter um figurino, de ser um palco, sei lá, é a opinião dele. Ela decidiu isso. E mesmo que não fosse, seria um crime, que é uma insanidade. Então, assim, realmente, quando você chega e fala assim... rouba meu celular da Paulista. Não, mas tipo assim, quando a galera fala, então se tem um homicídio num crime, vai ter que matar, vai ter que prender o cara que fazia o personagem. Ela tá dizendo que sim, você entende? Nesse caso, entende? É a mesma coisa. Criminalizar a arte. Mas e qual crime exatamente? Porque assim... As piadas a gente pode falar, são pesadas, são boas, são legais, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e vai agradar. Mas assim, o público tá indo pro teatro, tá pagando caro, que o show do Léo Lins, eu cotei já várias vezes, comparando com outros humoristas, é muito mais caro, entendeu? E ele tá lotando no Brasil, fora do Brasil, quando a justiça deixa, né? Ele tá mostrando uma face do Brasil real, na qual o brasileiro não está concordando em se ver realmente. O Brasil é tão liberal assim? É tão livre assim? Não é. Claro que não. O Brasil tem uma alta margem de racismo, homofobia, machismo, preconceito. Ignorância. Vocês acham que o artista ele tem responsabilidade sobre as pessoas? Não, eu não acho... Eu acho que não, mas isso é uma questão que muita gente fica na dúvida. E a sua reflexão é excelente, porque isso é interessante. Não é culpa do humorista que a sociedade tem racista. Sim. Não é que isso é muito bom para um argumento de defesa para o Léo Lins. Não é que pelo humor a gente se tornou uma sociedade racista, então ele tá sendo exemplo na piada e as pessoas estão fazendo isso ao público. Não, é inverso. O raciocínio do Evan tá certo. Sim. Isso vem da sociedade pro humor e aí ele torna isso já se entende. O Brasil nem foi descoberto, foi invadido. Então, assim, a miscigenação... Quando você vai falar sobre Brasil, não se Belém não fala com o Sul, não se comunica, são muitas culturas. Sim. Então você não conhece o Brasil inteiro. Então fica difícil isso. Sim. Então você fica aquela coisa de 3 minutos de TikTok, Instagram, e acha que é isso. Você não lê um artigo. Vocês viram o documentário do Vini Júnior?
Não vi. O documentário do Vini Júnior tá na Netflix, mostra o quanto ele sofreu racismo no futebol europeu. Eu jogo Counter-Strike online. Cara, você joga o quê? Counter-Strike. Ai, que chique. Não é chique. Ai, chique. Aí eu jogo, tem um monte de argentino. Quase 100% são racistas no jogo. Faz piada. Jogo dele. online, E ele é racista só mesmo. porque eu sou brasileiro. Imediatamente ele me ofende. Aí eu penso, esse é um retrato bem contundente do povo lá argentino, do europeu, é super racista. O humor tá ajudando isso? Não, o humor é paralelo. O humor tá fazendo piada de como isso é ridículo. Agora, eu não acho que o humor de alguma forma prejudica esse debate. Muito pelo contrário, coloca em voga. Pra gente falar o limite não é o limite. A gente não devia estar debatendo. Esse é o erro. O erro desse momento é que a gente não devia estar debatendo de limite do humor. A gente devia estar falando como combater o racismo de fato e usar o humor pra ajudar a combater. Fazendo piada, às vezes, inclusive disso. É como alguém faz o gringo de bobo. Isso. É preconceito. O gringo é bobo, vou roubar o gringo. É a mesma coisa, cara. Sabe, tipo, vamos lá, é gringo, vamos cobrar mais, sabe? O taxista, não tem dinheiro, europeu. É a mesma coisa, isso acontece o tempo todo. É que essa questão, eu sinto que é uma grande questão nesse debate todo, é isso. Que as pessoas acham que o artista tem que ser responsável, tem que ser uma pessoa perfeita, uma pessoa, sabe assim, um exemplo. Isso, exemplo. E nunca foi. Na história da humanidade, porra... E cara, quando começou a ter esse problema? Porque não foi com Como é o nome do autor do Don Quixote? O cara matou uma pessoa, tá ligado? Tipo assim, e é um dos melhores romances de todos os tempos, entendeu? Tipo assim, o Michael Jackson, né? Tipo assim... Acho que começou com o patrulhamento, né? A gente tem as patrulhas virtuais. Quando começou a incomodar político, a verdade. Eu acho que o Danilo Gentili sofreu a partir do momento que ele começou a mexer com político. Começou com o Rafinha, com a Vanessa Camargo. Ali começou. Aquela piada. Começou com o Rafinha o Pânico teve pouco problema. Eu fui expulso de Mossoró, meu amor. Isso é proibido. Não, o Pânico também teve pouco muito, problema. muito Também. Não tem como. Tivemos muito processo. Acho que até hoje chega processo pra eles. Então começou quando começou a incomodar gente poderosa.